Magnífico dia, amados irmãos, que a paz, e o amor, a sabedoria, a prudência e o discernimento do Pai seja a nossa direção, seja a nossa força no dia de hoje. Que a todos com quem nós vamos nos conectar com a permissão do Pai, seja para levar clareza, benignidade, o amor de Cristo em forma de palavra, de ajuda, de conhecimento, auxiliando o nosso próximo no que a gente pode, no que Papai do Céu nos capacita a fazer diariamente. E vamos a mais um capítulo desse livro repleto de lições e princípios que nos edifica cada vez que nós colocamos a sabedoria dele em prática. Segunda Reis, capítulo 13. Reinado de Jeoacás, rei de Israel. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel. E saíram de sob as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como no passado. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com que fez Israel pecar. Porém, ele andou neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria, porque não deixou a Jeoacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens a pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais e os sepultaram em Samaria. E Jeoás, o seu filho, sucedeu-o como rei. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei em Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tinha levado Israel a cometer antes, permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Joás, tudo o que realizou e todas as suas conquistas, incluindo a guerra contra Amazias, rei de Judá, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com os seus antepassados e Jeroboão sucedeu-o no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, desceu até o lugar onde Eliseu estava e, curvando sobre ele, chorou, dizendo: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Eliseu disse: traga um arco e algumas flechas. Assim fez o rei. Pegue o arco nas mãos, e disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse-lhe: abra a janela que dá para o leste e atire. Assim fez o rei, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu lhe disse: pegue as flechas e golpeie o chão com elas. O rei as pegou e golpeou o chão 3 vezes e parou.
O homem de Deus ficou irado com ele e disse: Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você a vencerá somente 3 vezes. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país toda a primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei de Arã, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. O Senhor, porém, foi bondoso para com eles, teve compaixão e se preocupou com os israelitas, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje, ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los na sua presença. Hazael, rei de Arã, morreu, e Ben-Hadad, seu filho, sucedeu-o como rei. Então, Joás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades em que combate Hazael havia tomado em Jeoacás, o seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou em combate, e assim reconquistou as cidades israelitas. Oremos, irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graças porque Tu és bom e sempre nos ouve. Paizinho, gratidão por mais um dia na Tua presença. Gratidão pela Tua palavra e o alimento que ela representa em nossa vida. Obrigada pelo direcionamento e a clareza dos Teus ensinamentos. Pai, eu peço que humildemente a Sua palavra entre de forma agradável e se acomode nos coraçãozinhos e nas mentes dos irmãos que aqui a ouvem. Que seja a providência, que seja a resposta da oração que cada um faz a Ti, Senhor. Que clareie mentes, que traga aquela solução, aquela provisão, Pai. E que a cada dia sejamos gratos, gratos pelo Teu amor, gratos pela Tua proteção, gratos pelo Teu perdão e a Tua infinita misericórdia, que mesmo quando nós não estamos vendo, nós sabemos que estamos sendo guardados e protegidos por Ti. Pai, nos fortifica, que a cada dificuldade, desafio ou problema que se levantar sobre cada um de nós, que sejamos fortes, corajosos e que tenhamos a certeza que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Não há problema, dificuldade ou desafio que nós conseguimos enxergar como treinamento, que nós conseguimos retirar todo o aprendizado que cada momento negativo traz para nossas vidas. Pai, eu agradeço pela vida e pelo coração de cada pessoa que ouve esse estudo, cada pessoa que cresce absorvendo os conhecimentos da Tua palavra, que a cada dia esse sinal seja repetido, Pai, que tudo que esses irmãos amados aprendam aqui, eles transbordem na vida do próximo, para que a Tua palavra chegue cada vez a mais e mais corações. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos aos princípios e às lições do capítulo 13 de 2 Reis. Joacás sucede a Joás como rei de Israel e enfrenta a opressão contínua dos sírios, destacando a instabilidade política na região. Joacás busca a misericórdia de Deus em meio à aflição, revelando a importância da oração em tempos difíceis. E Eliseu, prestes a falecer, faz uma última profecia sobre a vitória de Joacás contra os sírios, ressaltando a continuidade das promessas de Deus. O capítulo narra a morte do profeta Eliseu, enfatizando a transição de liderança e continuidade dos propósitos divinos, mesmo após a partida de figuras-chave. Joás,
o rei de Israel, busca a orientação de Eliseu e recebe uma promessa de vitória sobre os sírios, mas não segue completamente as instruções divinas, resultando em derrota. A derrota de Joás destaca a importância da obediência irrestrita aos comandos de Deus, alertando sobre as consequências da desobediência. E o que nós tiramos para aplicar na nossa vida, no nosso dia e em cada oportunidade que surgir, a obediência ela é fundamental. Diz a palavra do Senhor que quem o teme recebe prosperidade, paz e dias longos de vida, né? A gente vive mais em paz e com prosperidade quando a gente teme ao Senhor e o busca, quando a gente obedece ao seu chamado, às suas ordens. E, ao contrário disso, também acontece, porque a desobediência, ela gera consequências graves, gera morte. Quando a gente fala morte, não é só a morte do não acordar amanhã, é a morte do sofrimento eterno, né? É o nunca despertar para Cristo, como os insensatos, né? Os insensatos, se não se arrependerem de coração e verdade, a cada dia eles só estão assinando a sua morte eterna. No livro de Provérbios nós vemos isso muito claro, quando ela diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então aqueles que a buscam, a encontram. E o obedecer ao Pai nada mais é do que você está exercendo a sabedoria sobre a sua vida. Quem obedece ao Pai é sábio. Aqueles que desobedecem ao Senhor estão cavando a própria sepultura. Então, que em tudo que nós viemos a nos propor a realizar sobre o favor do Senhor, nós façamos de coração e verdade, nós façamos com intenção e certeza de vitória e que em cada dificuldade nós não esmoreçamos, nós não nos escondamos e nós não nos vitimizamos, porque nós somos mais que vencedores, pois estamos sob o favor do Senhor. Amados, apliquem a sabedoria e cresçam. Segurem na mão do Pai, se abasteçam na palavra do Senhor, transbordem do que a palavra transmite, transbordem a sementinha que o Papai do Céu planta diariamente no seu coração e cresça. Acesse o bom, perfeito e agradável do Pai com suas boas ações. Conecte a fonte de amor eterno através da sua oração, através do seu louvor, através do seu jejum, através da sua meditação na palavra do Pai. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então, que nós, em tudo que nós fizermos no nosso dia, estejamos conectados à fonte. Amados, sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no seu coração e até o próximo estudo.